Estamos a caminho de Cracóvia. Hoje a nossa viagem vai ser um bate-volta um pouco diferente e rápido. Primeiro porque o meu professor mora em Cracóvia e a gente normalmente se encontra para fazer o pagamento das aulas e estamos indo lá para fazer isso hoje. É uma cidade que a gente também queria muito conhecer e estamos indo conhecer hoje. Para nós, andar de trem ainda é tudo uma surpresa, é tudo uma novidade. E a estrutura dos trens aqui são muito boas e normalmente as atendentes falam em inglês. Essa é a nossa segunda vez que a gente está fazendo uma viagem de trem e a gente pediu informação para ver se estava no lugar certo e ela falou tranquilamente em inglês. Então, eu vejo muitas pessoas nos grupos de brasileiro na Polônia assustando a galera, falando que se você não fala polonês, você não consegue se virar aqui. E nós não falamos polonês, só o básico, né? Bom dia, nie mówię po polsku, que é eu não falo polonês. E a gente consegue se virar muito bem na maior parte do tempo. E as pessoas que nós tivemos contato já, pelo menos se elas não sabem falar inglês, elas tentam se comunicar de alguma forma. Acabamos de descer do trem, chegamos em Cracóvia e agora deve ser no máximo umas 10h40 mais ou menos. Já encontramos o professor, já pagamos ele nesse momento e nós descemos 11 horas exatamente. Nós descemos do trem, provavelmente vocês vão escutar o sino da igreja bater e eu acho que é melhor esperar para falar. Depois das nossas 11 badaladas, fomos recebidos assim pela cidade de Cracóvia. Nós acabamos de descer do trem e nos encantamos já com o pouco que nós vimos, porém, preciso confessar, nós gostamos bem mais da nossa cidade de Katowice. Apesar de Cracóvia ter uma história muito bonita, pelo pouco que eu li, eu vejo que Katowice ainda tem aquele arzinho de cidade do interior, sabe? E não sei porquê, mas nós gostamos disso. Eu gosto disso, o Brasil provavelmente também gosta. Nós vamos explorar um pouco mais, dar uma caminhada pela cidade agora e provavelmente depois nós vamos parar num restaurante para almoçar, porque o nosso trem é só às 14 horas. E eu sinceramente até falei pro Léo, tudo que eu olho, eu acho uma arquitetura impecável, porque é muito diferente de tudo que a gente está acostumado. E uma outra coisa que sempre me surpreende é que aqui quase não tem fio de eletricidade, porque a infraestrutura é subterrânea. Nós acabamos de chegar aqui na cidade velha de Cracóvia e eu confesso para vocês que eu falei isso pro Léo agora. Parece que simplesmente você passa um portal, porque é muito bonito, muito, muito bonito mesmo. A arquitetura é surreal, é deslumbrante. Eu vou virar a câmera aqui para vocês terem uma real ideia do que eu tô falando. E realmente parece que você passa por um portal no tempo. Porque lá fora é uma arquitetura um pouco diferente do que você passa pra cá.
O Léo queria conhecer um castelo. Como é que é o nome do castelo, Brasil? Wawel, alguma coisa assim. Vamos deixar aqui na tela para vocês. E acabamos de chegar. Nossa, tá um super lamaçal aqui. E acabamos de chegar na entrada desse castelo. A Polônia é conhecida, acredito que mundialmente, pela quantidade de igrejas e castelos medievais que ainda são preservados aqui. E é muito bonito mesmo. Essa cidade antiga parece ser bem conservada, assim. O pouco que a gente viu, nós não temos muito tempo, então não dá tanto tempo para explorar. Tipo, passei, olhei, viu, pronto. É bem isso mesmo. Nós entramos numa igreja agora há pouco. Cara, muito louco, muito bonita a igreja. E também a Michelle não quis ir, mas eu desci no subsolo da igreja, onde estavam enterrados os bispos. E bem bonitos os túmulos deles, assim, mas eu também não me senti muito confortável, logo eu já saí. Mas bem interessante, né? Cracóvia é uma cidade extremamente turística, então nós vimos vários guias turísticos falando em italiano, em espanhol, obviamente que em polonês, inglês. Então, se você fala outras línguas, pode ficar tranquilo. Por enquanto não vimos nenhum guia brasileiro, mas provavelmente deve ter alguém para fazer esse tipo de turismo pela cidade. Como a Michelle disse, a gente veio um pouco despreparado, a gente veio só para conhecer, né? Sim. Mas aqui o Castelo de Wawel, em polonês tem um outro nome, mas isso seria o equivalente em português. Ele foi construído no século XIV. E ele sofreu alguns incêndios, alguns ataques ao longo do tempo. Várias outras civilizações atacaram Cracóvia. Cracóvia ficou na mão da civilização austríaca por muito tempo também. Então, aqui foi onde teve o reinado, onde os reis, na real... Os reis moravam aqui, os reis moravam na Polônia, e aí a partir do momento que Varsóvia se tornou a capital da Polônia, aqui ficou um pouco abandonado, teve uma reforma, essa reforma foi entregue na década de 1990. Então ali, entre 1990 e 2000 foi entregue essa reforma. Aqui, esse castelo é um pouco diferente dos castelos que nós estamos habituados, por exemplo, a ver em filmes e tudo mais, que esse castelo ele é uma área com várias coisas. Tem as residências do rei, tem um jardim aqui na frente, o jardim, também. Tem a parte aqui da catedral, que essa catedral ela é considerada o símbolo espiritual da Polônia. Também tem... embaixo tem túneis que dão em torno de 270 metros. Museu. Tem museu, mas esse túnel, uma história legal é que acreditam-se que aqui viveu o primeiro dragão da Polônia. E esse dragão tem o mesmo nome daqui do palácio e da colina, que é Wawel em português, mas em polonês é outro nome que nós vamos deixar aí na tela. E uma coisa que eu achei bem interessante é que a gente passou por algumas lojinhas de souvenir. Souvenir. Lembrancinha. Algumas lojinhas de lembrancinha. Nós acabamos de passar e algumas delas tinham dragões. E a gente ficou se perguntando, então agora faz muito sentido. É um dos símbolos da Polônia, de Cracóvia, na verdade. Nós acabamos ficando um pouco traumatizados com a nossa última viagem para Wrocław, que nós acabamos ficando muito tempo e como nós fomos para ver mais o mercado de Natal, então teve tempo de sobra, o nosso trem atrasou e aí aqui em Cracóvia a gente acabou pegando o trem muito cedo e acredito que não vamos conseguir ver muitos pontos turísticos, mas ainda assim o pouco que a gente viu, pelo menos para mim já valeu a pena, porque é muito bonito e como eu falei, tudo aqui, para onde você olha tem uma história para contar, né? Eu acredito que Cracóvia é uma cidade que vale a pena sim ficar uns dias, porque a gente sabe que ao redor daqui também tem outras coisas que compensam, mas é legal, é uma cidade muito bonita, muita história aqui e compensa, cara. Acho que aquela vez que a gente foi para Wrocław, nós ficamos com um trem que demorou muito para voltar, a gente chegou em casa, era quase 2 da manhã. Foi uma viagem bem cansativa, a gente ficou um pouco traumatizado, a gente quis voltar mais cedo, mas hoje me arrependo de a gente ter pego um trem tão cedo, né?
Mas eu acredito que teremos, acredito não, com certeza, teremos outras oportunidades de vir para cá e explorar mais do que essa cidade tem a nos oferecer. Paramos em um restaurante que o Léo achou boas avaliações no Google mesmo. E a gente veio aqui para almoçar. O restaurante em si é muito bonito. Agora esperamos que a comida seja boa, porque no Google estava bem avaliado. Tinha 4,9 de avaliação. Ele é os dumplings, que são os pirogues à moda da Silésia, com queijo e bacon e uns tomatinhos. E o meu é a rolada, que é uma carne recheada com picles e cebola. Aqui são os pirogues, um molho e repolho roxo. E é isso, diferente, né? O formato dos pirogues. É que esses pirogues eles falam que é Silésia pirogue. Nós acabamos de finalizar o nosso almoço, estamos indo para a estação agora para retornar para casa. O almoço estava uma delícia, muito, muito, muito gostoso. Comi super bem. Inclusive, nessa posição que a Michelle está, esse aqui é o restaurante. Nós gravamos já a entrada, mas é aqui. Muito gostoso, recomendo a todos que queiram provar uma comida típica polonesa aqui em Cracóvia. E encontramos, o Léo, na verdade, encontrou pelo Google, foi pelas avaliações. E agora nós precisamos correr, acelerar o passo para pegar o trem para voltar. Dá 20 minutos caminhando, né? Então, let's Vamos. go! Chegamos na galeria para pegar o nosso trem e voltar, e é simplesmente gigantesca a galeria daqui, muito maior do que a galeria de Katowice, e a circulação de pessoas também, obviamente, é muito maior. E a estação de trem aqui de Cracóvia, você sai direto dentro de um shopping, que aqui eles chamam de galeria, a galeria de Cracóvia, no caso, né? Krakowska. Igual em Katowice. Em Katowice você também sai dentro de um shopping, que é a Galeria Katowice, mas aqui é muito maior, gente, vocês não fazem ideia. Katowice tem 3 plataformas para sair o trem, aqui são 5, e cada uma tem 2 trilhos, e isso é muito grande. A parte mais engraçada é que a gente consegue entender algumas palavras que eles pronunciam, mas principalmente dos lugares, assim. Obviamente, nós deveríamos entender tudo, né? Mas para quem não fala polonês, tem muita identificação em inglês também. Então, isso não é um problema. Nós achamos pela primeira vez que estávamos entrando no trem errado, mas é o trem certo. É um trem extremamente antigo, gente, muito, muito, muito antigo. E o Léo até falou, vamos falar isso no vídeo, né, para não pensarem que é sempre assim. Então tem trem de todos os jeitos, formatos e qualidade, mas foram apenas 12 slots por pessoa, gente, 24 slots para mim e para Michelle, para ir de Cracóvia até Katowice. É muito barato, vocês não fazem ideia. É mais barato, na verdade, do que andar dentro da nossa própria cidade. É verdade. Então não podíamos esperar uma primeira classe aqui do trem também, né? Até tinha primeira classe nesse aqui, mas era 36 slots, eu não quis pagar. Então, viajar economizando, é isso. Nos sigam pra mais. Gente, mas vou falar uma coisa, esse assento é mais confortável do que o outro.